Boa noite, pessoal. Vamos à nossa terceira aula sobre bactérias, tá? As bactérias pertencem ao reino Monera e se divide em o filo Schizophytas, que é das bactérias, né? Ou cianofitas, que são as cianobactérias ou cianofícias ou popular algas azuis, que são as bactérias que vivem no fundo do mar, tá? A palavra bactéria vem do grego, onde bactéria significa bastão, tá? Ou bacilos. As bactérias são encontradas em todos os ambientes da Terra, né? As bactérias são seres microscópicos, ou seja, não pode ser vista a olho nu, e a maioria apresenta reprodução assexuada, ou seja, não depende de outro ser vivo para se reproduzir, tá? As bactérias se dividem em grupos, que são dois grandes grupos, as arqueobactérias e eubactérias. Essas arqueobactérias, que é do grupo Archaea, primitivas, que vivem em meios hostis. O que é um meio hostil? Meio que possivelmente não teria condições para que tenha uma vida normal, como por exemplo em fontes termais, né? Água salgada, pântano, regiões vulcânicas, né? Enfim, em outros locais que praticamente não, ou possivelmente não teria nenhuma outra espécie de vida, né? As eubactérias são as mais numerosas e atuais, né? Que são essas bactérias. Características. As bactérias, elas são unicelulares, são procarióticas, ou seja, não apresenta núcleo delimitando, aliás, uma carioteca delimitando o núcleo, né, do citoplasma. Podem ser autótrofos, ou seja, produzir o próprio alimento, ou heterótrofos, se alimentar de outros seres, né? Podem formar colônias, são microscópicas, né? Encontradas no solo, no ar, na água e no nosso organismo, né? A morfologia, olha só a estrutura aí dessas bactérias. Ela possui citoplasma, núcleo, cápsulas, parede celular, membrana plasmática, ribossomos e flagelos, né? Isso são a estrutura da funções das estruturas celulares ou morfologia geral da bactéria. Cápsula, né? A cápsula é formada pela glicocálice, né? A qual consiste em uma substância polissacarídica produzida no citoplasma e secretados para no caso a superfície celular. Qual é a função dessa cápsula, né? Impedir que a célula seja fagocitada por células de defesa, sejam digeridas, né? Promover a adesão das bactérias em diferentes substratos, como dentes humanos, trato respiratório, mucosa, a mucosa intestinal, etc. Proteger, né, as bactérias contra desidratação e choques mecânicos, né, que é a função dessa cápsula, tá? Afíbrias, né, são apêndice que se estende da membrana plasmática passando pela parede celular e cápsula emergindo por meios externos. As fíbrias podem ocorrer em todas as superfícies das células, né? Qual a função dessas fíbrias? Fixar a bactéria ao substrato e em outras células, né? Que essa é a função das fíbrias, né?
Os pílulos sexuais, né? Pílulos sexuais. Normalmente são os mais longos, né? Que as fíbrias, havendo um ou dois por célula, tá? A função dos pílulos, responsável pela formação de ponte citoplasmática que permite a transferência de informações genéticas durante o processo de conjugação, ou seja, no ato da reprodução sexual, porque da reprodução bacteriana, que é uma espécie de reprodução, tá? Flagelos. Os flagelos, como nós já podemos saber, são responsáveis pelo deslocamento da célula, ou seja, da bactéria. Eles são responsáveis apenas pela questão de dar mobilidade a essa bactéria. Entende-se a partir da membrana celular, né? Estendem-se a partir da membrana celular, passam pela parede celular e atingem a região externa. O número de flagelos é bastante variável entre as bactérias, né? A função para poder dar uma boa mobilidade. Os flagelos são formados por proteínas denominadas flagelinas, né? E não podem, né? E não provém dos centríolos, como flagelos de células eucarióticas. Lembrando que as bactérias são células procarióticas, ou seja, não apresenta a carioteca, né, dividindo o citoplasma do núcleo, tá ok? Parede celular é um envoltório rígido composto de peptidoglicans e responsável pela forma e proteção das células bacterianas, né? Composição dos peptidoglicanos. Olha aí. A membrana celular, né? Lipoproteicas, semelhante à membrana dos organismos eucarióticos. Função dessa membrana celular: proteção, transporte seletivo de nutrientes, né? Síntese de componentes da parede celular, secreção de enzimas digestivas, respiração celular, âncora de flagelos, né? Fíbrias e pílulos. E outra, armazenamento de pigmentos e enzimas da fotossíntese em cianobactérias, ou seja, nas algas marinhas, tá? Essas são as funções da membrana celular, né? Questão o citoplasma. Sinônimos: hialoplasma ou citossol, que é um líquido gelatinoso, tá? Possui de 4 ou 4/5 de água, ou seja, se analisar aí cerca de praticamente 80% de água, e 1/5 de substâncias dissolvidas ou em suspensão, como proteínas, carboidratos, lipídios, íons, etc. Possui no seu conteúdo ribossomos, né, que são única organela, plasmídios e os cromossomos circular único, que é a região dos nucleotídeos, né, ou nucleóides. Os nucleóides. Área nuclear citoplasmática. Por serem organismos procarióticos, as bactérias não possuem o núcleo delimitado por membrana nuclear ou carioteca. Ao invés de núcleo, as bactérias apresentam uma região citoplasmática onde se encontra o DNA bacteriano, como cromossomo circular, e não estão presentes em células bacterianas, como proteínas, histonas, nucleolos e carioteca. Sempre o núcleo está misturado no citoplasma. Eles não apresentam, no caso, essa divisão. Carioteca dividindo o núcleo do citoplasma. Por isso que vem essa situação.
não estão presentes em células bacterianas. No caso, o que? Proteína, histonas, núcleolo e carioteca, que é a membranazinha que divide o núcleo do citoplasma. Então, não apresenta essas três características. As bactérias, elas apresentam-se em várias formas, né? Tem algumas formas diferenciadas. Por exemplo, dependendo da forma que apresentam, recebem nomes específicos, podendo viver em colônias. Como, por exemplo, cocos. Tem a forma esférica, né? Como psíquicos, diplococos, enfim, estafilococos, né? Outra forma, bacilos. Inclusive esses bacilos, por exemplo, uma doença, a tuberculose, né? Que é um bacilo, que é mais ou menos esse formato, que é uma bactéria que causa tuberculose. Aí tem bacilos, diplobacillus, palisades, streptobacillus, né? Vibriões. Os vibriões têm forma de uma vírgula, né? Como víbrios, como as formas, e espírilos, que tem uma forma de um macarrãozinho ou de um espiral, né? Espiralzinho de... a reprodução dessas bactérias. Reproduzem-se rapidamente, grandes quantidades de descendentes por hora. A maioria apresentam reprodução assexuada, ou seja, por divisão simples. Em boas condições, podem duplicar-se a cada 20 minutos. Lógico, depende das condições, né? Quantidade de alimento e tal. Em 24 horas aparecem, né? Pode ser 5 sextalhões de novas bactérias. Uma reprodução muito rápida. Tá? A reprodução bacteriana pode ser classificada em dois grupos, quanto à ocorrência ou não de variabilidade genética. Os tipos de reprodução. Automaticamente, existem bactérias com reprodução assexuada, ou seja, que não necessita de outro indivíduo, ou seja, uma reprodução, uma autorreprodução por bipartição ou divisão binária, né? E a reprodução sexuada, né? Que essa reprodução sexuada, ela pode ocorrer por conjugação, transformação ou transdução, tá? Então, essas são algumas formas de reprodução das bactérias, seja reprodução assexuada ou sexuada, né? Tem aqui, tipo de reprodução por bipartição, que é uma reprodução assexuada. A bactéria automaticamente ela se divide em duas, tá? Formando indivíduos com características idênticas, tá? Aqui, ó. Classificação da bactéria quanto à questão da respiração. Pode ter bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas. As bactérias aeróbicas, ou seja, realiza respiração celular. Ou seja, necessita de oxigênio, né? Já as bactérias anaeróbicas, elas não necessitam de oxigênio, ou seja, podem sobreviver em ambiente hostis. Então, são algumas das bactérias de arqueobactérias, né? Que as estripas, né, que sobrevivem na ausência de oxigênio, né? Ou facultativas, que podem sobreviver tanto na ausência ou na presença de oxigênio, tá? Ó, classificação da bactéria quanto à nutrição. Essas bactérias, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Autótrofos são as bactérias que realizam fotossíntese e sintetizam o próprio alimento. Heterótrofos são as bactérias que não realizam fotossíntese, ou seja,
elas apresentam respiração aeróbica e para isso precisa de uma fermentação, né? Para realizar produzir o próprio alimento, como uma láctica e alcoólica na produção de queijo ou de vinho, né? Bactérias do bem. Essas bactérias do bem, ó, lactobacillus, lactobacillus são bactérias geralmente benignas, elas convertem lactose e outros açúcares simples em ácidos láticos, que é essencial à nossa saúde, né? Olha aí, Streptococcus são bactérias em forma de cocos que na maioria das vezes inofensivas ao homem, né? Lactobacillus e Streptococcus, ó, queijo, iogurtes, vinhos, né, fabricação de bebidas, então são benéficas. Assim como tem bactérias que podem causar doenças, tem bactérias também que são benéficas ao nosso organismo, tá? Boa noite, pessoal. Até mais.